Salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marco Orenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tranquilaço, na boa, aquela tradicional quinta-feira, 10h32 da noite, 2 de fevereiro, 10 graus aqui em Modin. Tá frio aí, João? Tá frio pra caraca. Tá frio, né? Esfriou, chegou aí aquela frente fria nessa semana, hoje é quinta, então foi na segunda-feira, chegou a frente fria aí. Até então, até agora o momento ela continua. Dizem que vai embora amanhã, e foi a segunda ou terceira aparição de inverno, né? Nesse inverno que tá muito estranho aqui pra gente, pouquíssima chuva, comentamos disso aí no episódio passado. Não sei quem dizem que vai embora amanhã não, cara, porque aqui o que eu vi é que vai continuar chovendo a semana que vem inteira e que vai ter neve nas cidades das montanhas, por exemplo, Jerusalém, acho que não vai embora agora não. O que eu tinha visto ontem é que a partir de amanhã, pelo menos aqui onde eu moro, mais pro sul, né? Não pro sul não, no centro, ia ter tipo uma paralisação da chuva. Mas não sei, né? De repente ela fica... Porque a previsão do tempo também aqui, eu acho que a previsão do tempo aqui ela só acerta no verão, né? Porque é sol, meu irmão. Não tem... Até de noite faz sol aqui, no verão. Então a previsão do tempo vai sempre acertar. Mas no inverno é aquele... A previsão do tempo ela só acerta porque no inverno, porque ela se atualiza a cada 20 minutos. Então vai acertando os 20 minutos. Daqui a 20 minutos vai chover, aí chove. Mas aí é aquele intervalo pequenininho. Mas enfim, tá sempre naquela confusão. Vamos ver, o tempo tá confuso também, então vamos dar aquele crédito aí pro pessoal da previsão do tempo também. Bom, gente, vamos passar pro nosso primeiro bloco para a gente começar a tratar do que interessa aí. Bom, gente, primeiro bloco, vamos falar essa semana do conflito, né, e questões internacionais, o conflito palestino-israelense e outras questões internacionais. Vamos começar, então, pelos 2 atentados aí na semana passada. Um deles, vocês ainda receberam a atualização, né, no nosso último episódio. Um atentado na cidade de Jerusalém, na sexta-feira de noite, né, pessoas que estavam saindo de uma sinagoga foram atacadas por um palestino de Jerusalém Oriental, que no bairro que fica no norte, né, de Jerusalém, já bem vamos dizer assim, nos subúrbios ali de Ramala, né, um bairro chamado Neve Yaakov. É uma área que ela foi anexada, não só anexada, né, Jerusalém, quando ela foi anexada em 67, na Guerra dos 6 Dias, ela tinha uma fronteira municipal de Jerusalém Oriental, tá, que eu estou falando agora, a jordaniana, né? Ela tinha uma extensão municipal, uma área municipal de 4 km², né? Sendo que a cidade velha é 1 km², ou seja, sobrava mais 3 km ali para o lado, e aquilo ali tudo era Jerusalém jordaniana. Quando ela foi anexada a Israel em 67, não só a Jerusalém jordaniana foi anexada, mas as fronteiras foram ampliadas também em direção ao norte, não só em direção ao norte, né, mas também em direção ao leste e em direção ao norte. E em direção ao norte é onde foi construído esse assentamento, né, que hoje é dentro da municipalidade de Jerusalém, então é tratado como um bairro, né, mas é um bairro em território ocupado, na Jerusalém Oriental, e foi nesse bairro aí que foi cometido esse primeiro atentado na noite de sexta-feira. E um outro atentado que aconteceu no sábado, no bairro de Silwan, né, Ir David. Né? Ir David é um assentamento que tem no bairro de Silwan. Silwan é um bairro palestino também, Jerusalém Oriental, que fica bem embaixo, para os ouvintes que conhecem a Cidade Velha, o Portão do Lixo, né, que vamos dizer assim, é uma das entradas é a entrada mais rápida, né, para o Muro das Lamentações, que era o portão onde, na época do templo, né, era onde saía o lixo do templo, era retirado por ali. E no bairro que fica exatamente ali embaixo, chama-se Silwan, e tem um assentamento chamado Ir David. Por que Ir David? Porque ali é onde foi, depois as escavações descobriram que foi a primeira Jerusalém, né? A Jerusalém que foi construída pelo rei Davi, ela era naquela região ali. Então, nessa região, no sábado, né, um jovem palestino árabe, né, de Jerusalém Oriental, de 13 anos, ele pegou uma arma e atirou contra judeus que passavam ali na área, feriu 2 pessoas e acabou sendo morto por outras pessoas ali que estavam na região. João, foi uma semana extremamente violenta enfim, no conflito como um todo. A gente tem aí, até o momento, né, a gente está no dia 2 de fevereiro,
a gente tem 35 mortos na Cisjordânia, uma semana também que foi marcada por uma série de atentados terroristas contra propriedades de população, de palestinos, né? Carros queimados, casas queimadas, propriedades destruídas, ninguém preso, e muita violência, João. O que a gente pode esperar daí para frente, cara? Mais violência. Pode esperar mais violência, sem dúvida. Enfim, eu não posso dizer se vai aumentar o nível, mas cessar ela não vai, né? Até porque tem mais coisa que a gente não vai comentar que, enfim, que é violência que não é exatamente consequência desses atentados ou dessas ações, mas que fazem parte da mesma onda. Okay? Só antes de começar, eu vou introduzir uma palavra só na tua fala, né, que é a cidade de Davi, né, que é esse sítio arqueológico que está escavado ali na região de Siloã, que agora a Prefeitura de Jerusalém, de um tempo para cá, separou esse pedaço do bairro, né, e enfim, renomeou de cidade de Davi. Não existe absolutamente nenhuma prova concreta de que o rei Davi tenha edificado aquela parte da cidade, nem que ele tenha morado ali. Né? Ainda não encontraram nada que identificasse a cidade de Davi com o rei Davi. Existe uma arqueóloga chamada Einat Mazal que acredita que o palácio, né, que o grande muro que tem construído ali, enfim, que nessas escavações que eles encontraram nessas escavações, seja o muro do suposto palácio do rei, e que então ele identificou como Palácio do Rei Davi. Mas eles encontraram ali escavações do século VIII, antes da Era Comum, e outros selos, né, e moedas né, enfim, que lembravam outros reis, né, e outros personagens importantes. Inclusive, vários deles aparecem na Bíblia, né, no livro Neviim, né, no livro de profetas do Tanar. Enfim, então o lugar foi a capital do reino de Judá, okay? Mas, enfim, do reino de Israel também, em determinado momento, mas não há evidência alguma que o rei Davi tenha estado ali ainda, pelo menos. Enfim, feita esse parênteses, inclusive eu tenho um fio que eu escrevi no Twitter sobre arqueologia e política, citando o caso da cidade de Davi. Quem tem Twitter, dá para buscar lá, né? Quem entra na minha conta, @JoãoKM, direto vê lá um fio de fios, né? Que eu boto o primeiro fio e esse aí tá listado lá, então é só procurar. Feito esse parênteses, terminado esse parênteses, podemos comentar sobre essa onda de violência, né? Enfim, a gente comentou a semana passada da operação do Exército que deixou 10 mortos em Jenin, entre eles uma mulher, se não me engano, de 60 anos, que não tinha nada a ver, né? Os outros 9, segundo as forças de defesa de Israel, estavam envolvidos, né, nos conflitos com Israel, com os militares. Agora a gente já tem um pouco mais de informação sobre aquele caso. Parece que, enfim, Israel estava buscando prender um membro da Jihad Islâmica, teria telefonado para sua mãe, né, e dito para ela entregar o filho dela, ou então eles iam entrar lá e ele tinha risco de ser morto, enfim, e vendo, depois de algumas horas, né, recebendo uma resposta, na ausência de uma resposta, as forças do Exército, do Shabak, né, do Serviço de Segurança, que é o Serviço de Inteligência aí do Serviço de Segurança do Serviço de Inteligência, que é a AMAN, eles entraram ali na cidade de Jenin, no campo de refugiados de Jenin, e começou um tiroteio, enfim, ali a guerra entre os dois grupos. O exército israelense muito melhor armado, obviamente, enfim, não perdeu ninguém, enquanto 10 palestinos foram mortos, entre eles essa mulher que eu citei agora, que até agora, pelo menos que a gente sabe, é a única que não tinha envolvimento com o tiroteio especificamente, que obviamente não justifica nem torna mais razoável as outras 9 mortes. Mas, enfim, esse caso foi um baque muito grande na sociedade palestina e foi também muito usado pelos grupos palestinos como ferramenta de incitação também, especialmente pela Jihad Islâmica e pelo Hamas. E no sábado a gente teve um atentado a tiros, aí, como a gente comentou na edição passada, né, numa atualização que a gente teve que gravar no sábado de manhã, em Neve Yaakov, que é o assentamento, né, o bairro judaico mais isolado do centro de Jerusalém, né, em Jerusalém Oriental, no caso. As pessoas saindo de uma sinagoga, enfim, foram 7 mortos e 8 feridos, crianças de 14 anos, enfim, um atentado bastante cruel. E depois, no outro dia de manhã, já no próprio sábado, não de manhã, de tarde, eu acho, aí na região da cidade de Davi, um garoto de 13 anos feriu 2 pessoas e depois foi neutralizado, né? Enfim, essa é a consequência da onda de violência que a gente está vivendo agora, essa é a consequência da total falta de esperança, né, dos dois lados, né, a radicalização
dos palestinos. É consequência também da falta de esperança, também do enfraquecimento da autoridade palestina, que parte grande disso é de responsabilidade do governo de Israel. Enfim, nada disso para a gente é especificamente novidade. Quem escuta o nosso podcast já está cansado de escutar isso. Hein? Só que agora a gente tem um governo que é um pouquinho diferente, né? No trato com essa questão em relação aos governos anteriores. O que quis fazer o nosso ministro da Segurança Pública, né, Itamar Ben-Gvir? Ele quis cimentar as portas, as entradas da casa do terrorista do atentado de sexta-feira à noite em Jerusalém. Okay? Essa não foi uma invenção dele, né? Ele não tirou isso da cabeça dele. Essa é uma das medidas que Israel faz como punição para os terroristas, que é a primeira medida antes de demolir a casa dele, a última medida antes de demolir a casa dos terroristas, que é cimentar, ou seja, não deixar ninguém entrar na casa. É impossível entrar, é impossível pegar qualquer coisa ali dentro. Hein? E quase sempre que essa medida é tomada, futuramente existe uma decisão que passa pela justiça, né? E a justiça normalmente autoriza, que é de demolição da casa do terrorista. Né? Enfim, a gente pode propor um dia um debate sobre essa questão da demolição da casa dos terroristas. Né? O Ben-Gvir quer fazer mais um monte de coisa, ele quer tirar a cidadania do terrorista e de toda a família dele. Né? O Simcha Rothman, que é um deputado, o Miki Zohar, que é um deputado do Likud, ele disse no programa de rádio que, além da demolição da casa, você tem que tirar a cidadania dos terroristas, que tirar a cidadania da família inteira deles, que aí ele vai pensar 2 vezes antes de fazer o atentado, que ele vai deixar para a família dele. Enfim, existe um debate se isso é eficiente ou não. Eu não estou nem entrando no debate ético, porque é óbvio que é absurdo você culpabilizar a família inteira do cara que fez o atentado pelo atentado que ele fez, é uma punição coletiva. Né, que não é humana, e também, aparentemente, segundo pelo menos o professor Amichai Cohen, né, da Faculdade de Kiryat Ono e do Instituto de Jornalismo e Democracia, a longo prazo, ela aumenta o círculo de terror. Né? Ela tende a aumentar o círculo de terror. Ele diz que a curto prazo, à medida que a demolição de casas de terroristas ela tem um efeito de diminuição dos atentados, mas a longo prazo, a médio e longo prazo, não. Né? Então, é questionável fora do ponto de vista ético. Né? Essa foi discussão na Suprema Corte israelense várias vezes. O principal juiz que era contrário a isso, que era o Meni Mazuz, ele se retirou da Suprema Corte não tem muito tempo, e ele, enfim, a principal voz contra isso já não está mais lá. Tem vários outros que dizem que essa medida pode ser tomada agora, mas é importante que Israel tenha uma legislação sobre isso, e blá, blá, blá. Enfim, e por enquanto isso acontece. Mas quando isso acontece? Acontece depois de bastante tempo. Você não bloqueia, não cimenta a porta da casa dos terroristas, nem demole a casa deles. Né? Remoção de cidadania ainda não acontece. Né? E, obviamente, que isso só seria relevante para cidadãos israelenses, né? Porque o palestino vai tirar a cidadania dele, que diferença vai fazer, no final das contas? O cara mal tem cidadania palestina. Sim. Mas essa lei foi votada essa semana, né? Inclusive, ela passou em primeira votação, uma lei que regulariza a retirada da cidadania para pessoas que cometeram atentados terroristas, só que aí tem um porém. Né? Mas são israelenses, né? Não são palestinos. Pois não, mas o porém é o seguinte, que tenham recebido dinheiro da autoridade palestina, ou seja, um israelense que cometeu um atentado terrorista e ele ele recebe dinheiro da autoridade palestina, ele perderia a cidadania dele, perderia todos os direitos sociais, não receberia nada do seguro social e tudo mais. Né? Não pode votar, né? Isso, pois é. Essa lei passou no parlamento em primeira votação, inclusive com o apoio de partidos da oposição, inclusive do Partido Trabalhista, do Avodá, e o mais interessante dessa lei, aí é o ponto central, não um ponto central, mas enfim, um ponto fundamental nela, é o fato dela dizer que o terrorista, para perder a cidadania, ele tem que receber dinheiro da autoridade palestina. Né? Ou seja, a autoridade palestina ela tem uma política de indenizar, né, as famílias de mártires, né, das pessoas que eles consideram mártires. Então, o que o governo de Israel está dizendo se você é um mártir para a autoridade palestina, você é um terrorista que cometeu um atentado, então você perde a sua cidadania. Só que isso, o fato, né, de atrelar a cidadania, a perda da cidadania a receber o dinheiro da autoridade palestina, faz com que nenhum judeu que tenha cometido um atentado terrorista perca a sua cidadania.
né? Ou seja, é uma lei que ela visa retirar a cidadania única e exclusivamente de cidadãos palestinos do Estado de Israel. Só fechando aí essa parte. Pois é, ela ainda não passou. A gente já comentou essa lei, na verdade, no episódio Não, passado. Eu não sabia ela foi votada em primeira votação essa semana. Eu perdi isso. Ela Sim. foi aprovada. Eu tinha visto também que o Yesh Atid e o campo republicano estavam apoiando a lei. O Apoiando, pois é. Partido Trabalhista não peguei, mas enfim. Pois é, e aí, por que eu estava falando sobre isso? Porque o Ben-Gvir estava querendo cimentar a casa dessas pessoas no dia seguinte, praticamente, do atentado, né? E isso, você não pode fazer dessa maneira. Você precisa de um parecer, né, das forças de segurança, dizendo que você pode fazer isso, que é seguro, que você já identificou certamente quem é o terrorista, e que você já identificou, enfim, de onde ele veio, que talvez porque às vezes você prende a família dele para ver se você tem mais informação sobre isso, enfim, e você não toma medidas precipitadas. Mas o Ben-Gvir, ele quer mostrar que ele é diferente dos outros e que ele é mais forte, e que ele pune, e etc, etc. E aí ele queria fazer isso. E aí a conselheira jurídica do governo, né, a Galit Barabi Miara, ela disse que, aparentemente, né, porque isso foi em portas fechadas, ela disse: você não pode fazer isso assim. Tipo, você não tem um parecer das forças de segurança dizendo que tem que fazer isso. E aí o Ben-Gvir, ele foi a público, ele chamou os meios de comunicação e disse que a conselheira jurídica do governo, né, que é um dos principais alvos desse governo, enfim, por ser quem ela é e pelo próprio cargo que ela tem, foi ela que impediu o governo de fazer isso. Ela está apoiando os terroristas, etc, etc, e incitou contra ela, basicamente, né? E ela disse: não, o que ele está falando não é verdade. Simplesmente não é verdade. Enfim, essa é a primeira polêmica que teve com ela essa semana, é a primeira de 3, né? E, enfim, nesse pé a gente está. O Ben-Gvir quer tomar decisões precipitadas, porque ele acha que isso é uma brincadeirinha dele, que não é sério o que ele está vivendo, ou ele acha realmente que isso é o que tem que ser feito, o que é mais perigoso ainda, né? E a gente que engole as consequências disso, né? Nesse caso, o Netanyahu não é burro, né? Ele sabe que essa medida que o Ben-Gvir está propondo, ela não é boa para ninguém, nem para Israel. Então ele não vai, ele está satisfeito com essa interrupção. Se não fosse a conselheira jurídica do governo, seria o ministro da Defesa, ou seria o chefe do Exército, ou seria a Suprema Corte. Alguém evitaria isso de acontecer agora. Ou seria o próprio Netanyahu, né? Então ele fica satisfeito quando outra pessoa tem que fazer esse trabalho, porque ele não joga contra a própria base dele, né? Mas, enfim, essa é a situação que a gente vive agora, com essas inconsequências. E a outra inconsequência do Ben-Gvir, eu já vou emendar na próxima notícia do bloco, é o seguinte: ele decidiu, como ministro da Segurança Pública, acabar com as padarias que existem nos presídios de segurança máxima, né, que são os presídios que concentram os presos palestinos, basicamente, né? Eles chamam presídios de segurança, como se os outros não fossem, mas enfim. São os que têm a ver com a questão nacional palestina. Então, os presos do Hamas, do Fatah, da Jihad Islâmica, dos outros grupos, eles estão nesse tipo de presídio. E, enfim, nesses presídios, eles podem fazer pão, né? Em geral, eles fazem pão árabe, né? Que aqui chama pita, tem um tipo de pão árabe que é grande, que chama lafa, né? Enfim, que é o pão que se costuma fazer aqui. É um passatempo para os presos, né? Para eles fazerem alguma coisa, enfim. E eles comem melhor, né? Eles comem a comida mais fresca, em vez de ter que comprar o pão de fora. Porque, enfim, o preço tem que alimentar, né? Você não pode morrer de fome. E o Ben-Gvir, o que ele fez? Olha essa frase que ele soltou. O preso não faz sentido o cara que fez atentados e que matou judeus, ele falou assim mesmo, possa comer pão fresco como se fosse um luxo dentro do presídio. Então ele cortou isso, okay? E mandou comprar o pão de fora. Okay? Agora, só para vocês terem uma ideia, essa medida do Ben-Gvir, ela tem um gasto de 1,5 milhão de shekel. Okay? Porque fazer o pão no presídio é muito mais barato que comprar o pão fora. 1,5 milhão. Né? 1,5 milhão de shekel, para ter uma ideia, é mais ou menos $400 mil. Esse é o que ele está gastando agora comprando pão de fora, em vez de deixar os presos fazerem dentro, que era uma coisa que os presos queriam. Né? Não é que, enfim, que ele foi obrigado. Os presos queriam, os presos estavam satisfeitos com isso. E os presos ficaram putos, tipo, eles não gostaram, né? E essa piora nas condições, enfim, ele já anunciou que não vai mais ter cela individual, vai botar beliches em cubículos minúsculos, enfim, ele acha que presídio é para as pessoas sofrerem, né? Aquela visão arcaica. E aí
Enfim, muitos presos ali eram do Hamas, né, outros da Jihad Islâmica, e a resposta do Hamas à Jihad Islâmica que foi chuva de foguete, né, de terça para quarta, né, de anteontem para ontem, ou de quarta para quinta, de ontem para hoje, né, dia que a gente está gravando quinta-feira, de ontem para hoje, foram disparados 12 foguetes na região da faixa de Gaza, né, durante a noite e madrugada. Israel também atacou Gaza como resposta. Enfim, que é uma mostra da insatisfação dos grupos palestinos, né, do Hamas e Jihad Islâmica principalmente, contra essa medida do Ben-Gvir. Olha só, o cara faz uma medida populista dessa, né, gasta dinheiro do Estado para ter que comprar pão de fora, e aí bota as famílias para dormir em bunker e as crianças para chorar traumatizadas com isso, hein? Gasta mais dinheiro ainda porque teve que acionar o Kipat Brasil, né, o domo de ferro, que é a tecnologia israelense, e cada míssil interceptado, né, custa mais ou menos $50.000 para os cofres israelenses, pensem em 12, são $600.000, né? Ou seja, já chegamos aí numa brincadeira de mais de 3 milhões de shekel, hein? E ainda bombardeia a faixa de Gaza, causando destruição lá. Até agora a gente não sabe de nenhuma morte, hein? Enfim, mas não pense que isso não tem gasto. Então, um avião desse aqui em Israel que sai até a faixa de Gaza e bombardeia a faixa de Gaza também é alguns milhares de dólares, né, nisso aí. Fora nem chegando no custo humano, fora a destruição de Gaza, né, de prédios e tudo mais. Enfim, uma medida populista dele, cortar o pão dos presos, é isso que gera, né? Enfim, é com esse tipo de imbecil perigoso que a gente está tendo que lidar aqui. Então, eu queria só falar algumas coisas sobre o que você falou aí do Ben-Gvir. Cara, a parada é a seguinte, ele está conseguindo muito pouco, né? Ele está tendo muito pouca vitória no governo até o momento, a não ser pela violência nos territórios ocupados, né, na Cisjordânia, que realmente está comendo solto e ele gosta da violência, isso não é um problema para ele. Então, acho que essas medidas populistas elas funcionam, na verdade, como uma cortina de fumaça, justamente por essa falta, por essa impossibilidade dele de entregar o que ele prometeu, né? Ele achou que ia chegar aí no cargo dele, ia fazer o que quisesse fazer e ninguém ia falar absolutamente nada, só que ele está começando a entender que não é assim que a banda funciona. E essa é a política dele, vai ser a política dele o tempo inteiro durante esse governo, né? Puxar o governo para a direita, transformar, criar o caos, né? Eu acho que é isso que ele quer, porque quanto maior, mais caótico for, mais forte ele fica e mais forte ele consegue, mais força ele vai ter para conseguir implementar essas políticas racistas dele, né? Que é só o começo. Eu acho que essa questão dos presos aí é um ponto, mas enfim, é mais uma forma que ele tem, né? O que ele está fazendo com os presos, isso tudo que você colocou, é mais uma forma de você provocar, né? Ou seja, a função dele no governo é provocar, é criar o caos. E ele está tendo dificuldade em vários momentos de fazer isso e de aplicar políticas mais pesadas. Então, o que ele entende, né, o que ele faz nesse momento é bagunçar realmente e tentar aí, em casos mais extremos, conseguir aprovar medidas de expulsão de palestinos, de você permitir aí o selamento, né, das casas. Tem alguns casos, você falou de colocar concreto, mas tem muitos casos que eles simplesmente soldam a porta, né, da casa das pessoas, as pessoas não têm portas e janelas, e as pessoas não têm como entrar. Isso em Hebron, né, naquela cidade, a cidade apartheid 100%, né, lá no sul aqui no sul de Jerusalém, né, 40 quilômetros ao sul de Jerusalém, isso é muito comum. Tem uma rua que ela é rua fechada, foi fechada para a população palestina da cidade, que é onde era a feira, né? Então, assim, todas as lojas da feira foram fechadas e elas foram seladas com soldados, foram soldadas as portas. Então, as pessoas não têm como entrar, como sair, isso já tem aí 20 anos. Então, é só uma política que continua. Então, o Ben-Gvir está aí para isso, para criar o tumulto, né? Esses 2 atentados, né, aconteceram enquanto ele é o ministro da Segurança Nacional, né? Ele está sendo cobrado por isso. Ele sempre, quando houve atentados aí no governo anterior, né, eles cobravam isso do Bennett, cobravam dos partidos da direita, e agora é isso que o Ben-Gvir está sofrendo aí. Estão falando, meu amigo, olha só, no teu governo, olha o que os caras estão fazendo. Atentado aqui, atentado ali, então a resposta que ele tem que dar é isso, radicalizar mais ainda e mais à direita. O que leva a gente aí a uma série de problemas, né? Porque, enfim, a gente já vai tendo ideia aí de para onde isso tudo vai andando. Bom, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco para falar de outros 2
ataques que tiveram essa semana, na verdade, não aqui em Israel, né, ou nos territórios palestinos, foram 2 ataques que foram atribuídos a Israel. Um deles no Irã, né, um ataque feito por drones que destruiu enfim, foram várias informações do que teria sido destruído, mas eu vi, inclusive, seria uma fábrica de mísseis supersônicos que o Irã estaria tentando desenvolver, mísseis que só a China e a Rússia têm, e o Irã estaria tentando desenvolver um míssil desse, e houve essa explosão aí, e também um ataque em um comboio que estava na fronteira entre a Síria e o Iraque. O comboio tinha saindo do Iraque em direção à Síria para seguir ainda em direção ao Líbano, né, para ir para o Hezbollah. Foi um comboio também foi atingido, não foi todo destruído. Pelo que eu vi, foram lançados mísseis próximo dos caminhões, os motoristas entenderam o que estava para vir, saíram dos caminhões, e aí os caminhões foram bombardeados, não todos eles, mas parte deles, era um comboio muito grande. Enfim, esses 2 ataques aí atribuídos a Israel, os Estados Unidos, inclusive, disse, né, as informações dos Estados Unidos falaram que Israel foi sim o responsável pelo ataque feito no Irã, mas o que a gente vê, João, é que aí enfim, pouco menos de um mês ainda do governo Netanyahu, a gente vê já que ele está mandando a mensagem mostrando que ele está de volta, né, cara? Na verdade, isso aconteceu também no governo anterior. Eu acho isso independe do. Não independe do primeiro-ministro, mas não é tão relevante, eu acho, né? Pelo menos com os primeiros ministros que a gente tem aí, enfim, no nosso horizonte, né? Por quê? O Irã, enfim, ele é considerado uma ameaça para os grupos de centro-esquerda, de centro, de direita, de extrema-direita de Israel. Do Netanyahu, especificamente, é uma obsessão e é parte da retórica dele. Mas, enfim, não acho que o Lapid e o Bennett, enfim, agiriam diferentes quando se a inteligência dissesse temos condição de fazer esse ataque, né? A gente tem que dizer isso de maneira bem clara. Esse ataque foi um ataque muito bem organizado, um ataque que precisa de uma estrutura, enfim, de primeira mão, né? E que você precisa de meses de planejamento e você precisa aproveitar uma oportunidade, né? E, enfim, essa foi a oportunidade que aparentemente Israel aproveitou, né? Porque aparentemente, a gente não vai ter certeza, porque ninguém admite, enfim, o governo israelense nunca admite isso, ou pelo menos demora muitos anos para admitir isso, mas aparentemente foi Israel que fez esse ataque. Primeiro, já no dia seguinte, algumas fontes norte-americanas, eu tô falando obviamente do ataque a fábrica de munições, né? Dentro do Irã, fábrica de armamentos, né? Uma fonte norte-americana já tinha enfim, acusado Israel de ter feito esse ataque, e logo depois, o próprio governo iraniano disse que, de acordo com as investigações que eles tinham feito, foi um ataque do regime sionista que estava por trás desse ataque. Enfim, a dúvida do Irã era quem estava por trás desse ataque seria Israel ou os Estados Unidos. Mas não é um ataque típico dos Estados Unidos, esse é um ataque típico de Israel, né? Especificamente do Mossad, né? E é mais um desses ataques que a gente está vendo aí. Esse aqui, enfim, esse não é o primeiro, né? Nos últimos 3, 4 anos, eu acho que esse é o 5º ou 6º ataque israelense dentro do Irã, dentro do território iraniano, sem contar os da Síria, que são praticamente semanais, né? E o Irã sempre ameaça, o Irã diz isso, diz aquilo, mas nunca faz nada, né? É difícil acreditar que o Irã vai fazer alguma coisa, fazer um ataque contra Israel, porque, enfim, porque Israel impõe um certo medo, né, para o Irã nessa, enfim, um conflito militar atualmente. Israel aparentemente, né, tem armas nucleares, né, ainda que não seja admitido, não seja assumido. Todo mundo sabe que tem. Israel tem armas nucleares, tem um exército bastante preparado, tem o apoio dos Estados Unidos, e o Irã não vai atacar frontalmente o território israelense. Então o Irã tenta fazer aqui e ali um ataque cyber, né, tenta, enfim, apoia grupos terroristas no exterior para atacar israelenses e judeus também, né, que às vezes a gente não tem nada a ver com o Estado de Israel, enfim. Mas não passa disso. Então, enquanto Israel tem a convicção de que o Irã não vai fazer nada, vai continuar fazendo isso. E mesmo que Israel acredite que o Irã possa responder, eu acho difícil que desperdice uma oportunidade dessas. Parece que foi um ataque muito bem sucedido. Eu escutei aqui alguns especialistas de segurança, né, da reserva, dizendo assim: Israel fez esse ataque, foi muito bem executado, porque, pelo que a gente conhece dessa fábrica de armamentos, em Safaa, né, o nome da cidade, ela é
é uma das principais do Irã, que produz inclusive drones, que estão sendo inclusive usados agora na guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Estão sendo vendidos lá para a Rússia, enfim, e que estão sendo cedidos à Rússia, no caso, né? E que, enfim, que é parte do armamento de primeira do Irã. E quem acha que o Irã é um país que não tem indústria bélica desenvolvida está muito enganado. O Irã enfim, tem um potencial bélico bastante respeitável para a região, a ponto de vender drones para a Rússia, né? E, enfim, foi um ataque eficiente, né? Você não impede o Irã de voltar a produzir, não acaba com o arsenal iraniano, nem perto disso, mas você dá um golpe. Era o que acho que era o que Israel queria fazer, né? Se quisesse fazer mais que isso, tinha feito uma ação diferente dessa. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Gente, primeira notícia aí do bloco sobre os protestos. É isso aí, os protestos continuam. Semana passada, no sábado, cerca de 100 mil, diminuiu um pouco, né? A estimativa é que cerca de 100 mil pessoas saíram às ruas pelo país inteiro para protestar contra a reforma do judiciário que está sendo encaminhada aí pelo governo, né? Não só pelo primeiro-ministro, mas pelo governo como um todo. Enfim, as pessoas continuam discutindo muito, né, toda a questão aí da reforma judicial e indo para a rua. João, essas manifestações aí, que rumo estão levando, cara? As manifestações estão colocando pressão, e elas estão. A gente comentou bastante disso na semana passada, né? Elas estão colocando pressão, mas elas não. Enfim, elas precisam crescer, não só em número, né? Elas precisam crescer também enfim, em importância, né? Em convencer o presidente do outro lado para que o governo possa questionar se vai tocar para frente essa reforma ou não. Elas puramente falando, né? Agora, a Carta dos Economistas, ela está rendendo até agora, ela tá fazendo um efeito danado. Para quem não sabe do que a gente está falando, volta lá na edição passada, a gente no episódio 172 e escuta, porque, enfim, vale muito a pena, né? Mas, em resumo bem rápido, uma lista de quase 300 economistas assinou uma carta se mostrando muito preocupados com o que pode acontecer com a economia israelense caso essa reforma, que basicamente enfraquece de maneira crucial o poder judiciário israelense, né? E dá ao poder executivo muito mais força, enfim, poder sobre o judiciário, no caso. As consequências podem ser desastrosas e elas seriam consequências que aconteceriam de maneira gradual a médio prazo. E segundo o que eles disseram, essa semana se somou a essa preocupação o Kahneman, né, não o zagueiro do Grêmio, o Prêmio Nobel de Economia da Universidade de Tel Aviv, se não me engano. Enfim, ele também disse que é muito perigoso, enfim, que vai ser um país diferente depois, e que o que vai acontecer com a economia israelense não dá para prever, mas coisa boa não vai ser, né? O Netanyahu foi a público e nenhum economista apareceu do lado dele, o que não é bom sinal, porque ele podia ter procurado respaldo, economista importante, e não foi o que aconteceu. Hein? Enfim, o presidente do Banco Central israelense, o ex-presidente do Banco Central israelense, enfim, um monte de gente importante da área econômica já foi a público, os high-techistas, né? Os donos dos bancos e diretores dos bancos estão dizendo que as pessoas estão tirando dinheiro dos bancos israelenses, enfim, isso antes da reforma e a Knesset, né, ser aprovada em primeira leitura, a primeira parte dela. Então, isso é o que está acontecendo agora com esse projeto de reforma aí. E se o governo não está balançado com isso, eu não sei o que vai fazer ele balançar, né, basicamente, porque realmente é muito. Os alertas são gigantescos, não só os alertas de que isso vai acabar com a democracia, vai acabar com a economia, enfim. As organizações responsáveis por medir o crédito do país, né, o risco para o crédito, também estão ameaçando, enfim. A situação é muito complicada. E aí quem entrou na jogada agora, né, de vez, foi o presidente Yitzhak Buzi Herzog, né, querendo, já propondo uma medida em 4 etapas, uma negociação sem condições prévias, né, entre o governo e a oposição, na verdade entre o governo e os manifestantes, né? Ele não colocou a oposição no jogo, até porque ele não pode intervir, né? A Knesset tem suas regras para propor o debate entre governo e oposição. Mas o presidente ele pode propor uma intermediação de uma conversa entre o governo e as forças de oposição, no caso, né? Os manifestantes, os que estão contrários a isso. Ele propôs a criação de uma comissão para avaliar isso, para que se chegue num denominador comum. Olha,
a função do presidente é fazer isso, okay? Em situações normais. Essa não é uma situação normal. Eu acho que, numa situação normal, o presidente tinha que fazer a mesma coisa que fez a conselheira jurídica do governo. Ela foi a público essa semana, do mesmo jeito que a presidente da Suprema Corte de Justiça fez na semana passada, a Esther Hayut, e falou que essa reforma é perigosíssima para a democracia israelense, ela enfraquece o poder judiciário de uma maneira sem precedentes, ela subjuga o poder judiciário aos poderes executivo e legislativo, né? Porque o poder legislativo ele já é ligado ao executivo em Israel, né? E se você submete o judiciário, se você coloca a eleição de juízes na mão do judiciário, perdão, na mão do executivo, se você fragmenta cargos ali, divide em dois, enfim, pode passar por cima as decisões deles relativas às leis com caráter constitucional, e você desequilibra totalmente o jogo, fazer justamente o contrário do que eles estão dizendo que estão equilibrando o jogo, o que eles não estão equilibrando. É óbvio que tem problemas no sistema judiciário israelense, é óbvio que uma reforma honesta viria bem agora, okay? Dentro da perspectiva da democracia liberal, né? Essa reforma que estou propondo agora não é o que o país precisa. O presidente ele sabe disso, mas ele prefere ser amado pelos dois lados aí e propor uma negociação numa situação que ninguém quer muito conversar, né? E que, principalmente o lado do governo, quer fazer passar essa força. Está ignorando as críticas, está ignorando os alertas, né? E estão fazendo na raiva, na base da raiva, né? Estão acabando com as instituições do Estado que incomodam ele, né? E, enfim, o judiciário é a principal e é só a primeira. Daqui a pouco vai ser a polícia, daqui a pouco vai ser o exército obrigatório, né? Principalmente para as forças ligadas ao exército, enfim, perdão, ligadas à ultra-ortodoxia, e por aí vai até chegar em todas as instituições que foram construídas nesses últimos 70 e poucos anos, especialmente pela esquerda sionista, né, que para esse grupo aí da direita populista autoritária representa as elites e o deep state, e são instituições enfim, que não representam o povo, e etc, etc, e aí vão trabalhar para acabar com cada uma delas. Esse é o objetivo deles. Se eles vão conseguir, é outra história, mas eles estão trabalhando para isso, estão trabalhando muito sério para isso. Estão trabalhando para isso mesmo, né? Acho que essa é a principal questão deles, é enfraquecer qualquer tipo de independência dos poderes. O ataque, você comentou no bloco anterior, né, da posição da assessora, né, Galit Barbie Miara, né, da assessora jurídica do governo, né, em proibir que o Ben-Gvir fechasse de imediato a casa dos terroristas. Eu acho que isso é uma... e aí você falou, né, que o Netanyahu dá graças a Deus, Chico. É bom para ele porque ele não precisa fazer isso, alguém faz o papel sujo por ele, o trabalho sujo no caso por ele. Mas eu acho que o fato de ter sido a Galit Barbie Miara é mais ainda, é melhor ainda para ele, entendeu? Porque faz parte desse projeto o fato dela proibir que a casa dos terroristas seja fechada imediatamente, faz com que eles possam incitar ainda mais contra o sistema judiciário como um todo, né, contra poderes regulatórios, né, do governo, e não só regulatórios, né, poderes que a assessora ela diz, olha só, isso que vocês estão querendo fazer ele é contra a lei, né? Então ela não está indo contra, ela está colocando contra a legislação, está apontando choques, né, com a legislação vigente, ou seja, ela não é contra o governo, né? Não é uma questão de ser contra ou a favor, é questão de você dar a sua opinião baseada no que diz a lei. E é isso que ela faz. Então, eles continuam incitando contra ela. Então, toda essa questão aí dessa incitação é muito bem pensada, na minha opinião, e faz parte dessa política do Netanyahu de enfraquecer as instituições como um todo, né? E esse papel vergonhoso aí do Bougie Herzog, né, cara? Que é o salsicha do Scooby-Doo. Eu olho para ele, eu lembro sempre do salsicha do Scooby-Doo. E, cara, não dá. É um momento como esse, é um momento crítico na história do país. Não dá para você tentar ficar em cima do muro apaziguando. Você tem que tomar uma posição. Você tem que dizer, meu amigo, não dá. Até porque eu acho que você falou uma questão que é fundamental para a gente entender a realidade política que a gente está lidando hoje aqui. Ninguém quer conversar. Não tem essa de você convencer alguém do outro lado ou o outro lado. Não tem. Eu acho que as pessoas que votaram na direita, na direita que está no governo, né? Porque fora do governo também tem muita direita, mas enfim, na direita que está no governo,
e não aprovam essas medidas que eles estão tomando desde que eles assumiram, eles já estão se colocando contra, né? Eles já falaram que são contra, vão às manifestações. Tem muitas pessoas que falam, votei no Likud, mas eu sou contra essa reforma, não acho que estão fazendo isso da forma correta. Ou seja, não há mais ninguém que você possa convencer, na minha opinião. Não há mais nenhuma mudança radical no peso, né, da população israelense que vá fazer com que o governo se sinta pressionado o suficiente para tirar essa proposta aí da linha de tiro, né? Eles vão encaminhar, já informaram isso, não estão nem um pouco preocupados com o que a opinião pública está dizendo, pensando a respeito. Eles vão encaminhar, vão passar o rodo. A questão é justamente essa questão econômica, né? Vamos ver aí como é que isso vai acontecer. Essa semana houve, como você falou, né? Teve bancos, né, perdendo valor nas ações, mas depois recuperaram no dia seguinte. Enfim, não está nada muito claro. A gente não sabe ainda o que realmente pode acontecer, se realmente Israel vai ser avaliado, vai ter uma avaliação menor, né, pelas empresas aí, que fazem avaliação de risco, né? A gente não sabe se isso vai acontecer, e principalmente, eu acho que é importante a gente também ter sempre em mente, né, que o capitalismo não está preocupado com moral, não está preocupado com direitos humanos, não está preocupado com nada. Eu acho que o Netanyahu foi capaz de provar, né, ou não de provar, mas tipo de dar garantias ao mercado de que a sua reforma ela não vai afetar a economia de Israel, ela não vai ferir liberdades econômicas, vamos dizer assim. Ela vai permitir com que o capital continue transitando livremente. Israel vai continuar sendo um país neoliberal da forma que é hoje em dia. Enfim, se ele conseguir dar essa garantia, o mercado não acho que o mercado vai se preocupar se Israel é um país mais ou menos democrático, se Israel retira direito dos cidadãos árabes e os exclui da sua vida política, que é o que está em jogo também, né? Enfim, eu acho que está tudo muito em aberto ainda, né? Eu acho que é muita especulação, também como parte, né, de uma estratégia de você falar, meu amigo, se você continuar assim, vai dar ruim. Mas eu acho tem se usado muito o exemplo da Hungria, né? Da economia húngara depois das reformas feitas pelo Orbán, da economia turca também, que estão, enfim, em crise enorme. Mas eu acho que a gente tem muita... eu acho que não dá para avaliar isso somente de uma... eu acho que tem muita coisa a ser avaliada, né? Eu acho que é uma coisa muito mais ampla. E está tudo em aberto. Eu acho que a gente só vai ter em mente, só vai ter um retrato claro do que vai acontecer com a economia israelense no momento em que o governo passar a reforma e no momento em que as agências de risco fizerem aí a avaliação do país. E até então é tudo até que isso aconteça, né? Eu acho que é muita especulação e a gente está vendo agora, enfim, o governo avançando aí na sua política. E o que me deixa preocupado, João, em relação a isso, é justamente ver que eu acho que as manifestações são pouco tempo de manifestação, né? Foram 3 ou 4 até agora. 3 organizadas pela centro-direita e uma que foi organizada pela esquerda, né? Que foi a que falou mais da ocupação, e aí a centro-direita resolveu se organizar e tomar as rédeas das manifestações. Mas as manifestações elas têm que tomar elas têm que no momento agora elas têm que tomar um rumo um pouco diferente e começar a criar um impacto, uma força, né? Não uma força, uma pressão no governo mais forte, né? Porque até o momento, enfim, se a gente continuar indo para a rua todo final de semana, todo sábado e manifestando, até agora eu não estou conseguindo ver que rumo, né, isso pode levar. As manifestações até o momento não estão atraindo mais gente, muito pelo contrário, a gente teve a manifestação da chuva, depois a gente teve a manifestação sem chuva, que foram 130 mil pessoas, e a manifestação da semana passada, que também foi sem chuva, mas já caiu o número de gente, foram 100 mil. Enfim, amanhã final de semana aí, como a gente falou lá no início, né, pode ser que tenha chuva aí, então pode ser menos e a gente não sabe. Mas, assim, as manifestações, a opinião... As manifestações agora têm que seguir um rumo diferente. A gente tem que criar métodos de pressionar o governo de uma forma mais efetiva, porque senão a gente vai ver aí o carro passar. É isso. Vamos, então, à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre
a visita do secretário de Estado americano Antony Blinken, que veio aí a Israel essa semana, encontrou, né, com o governo, com a oposição, e também foi lá na Autoridade Palestina, na Cisjordânia, encontrar com Abu Mazen. Mas aqui em Israel, João, ele deu um recado bem claro e falou que espera que Israel continue sendo uma democracia, pelo menos aí nos termos liberais da palavra. Pois é, o Antony Blinken esteve aqui em Israel essa semana, ele se reuniu com o Netanyahu, se reuniu com algumas outras pessoas importantes do governo, e deu uma entrevista coletiva com o Netanyahu, né, que ao mesmo tempo disse que os Estados Unidos seguem apoiando Israel e que o pacto entre os dois é muito forte, né, e aí deu uma cutucada dizendo que o pacto também é ideológico. Os Estados Unidos têm a convicção de que os valores que os Estados Unidos têm são semelhantes aos valores israelenses, pelo menos em grande parte, e que isso é o que faz com que esse pacto seja forte, né? E que espera que esses valores sejam mantidos por Israel, né? Então, para bom entendedor, meia palavra basta. A gente também tem notícias, tem informação, né, por meio dos meios de comunicação israelenses que nas conversas privadas o Blinken cobrou o Netanyahu sobre essa reforma, e enfim, então vamos ver se vai fazer algum efeito essa pressãozinha. Eu não sei qual foi o tamanho dessa pressão, né, que os Estados Unidos fizeram, mas uma pressão teve. E acho que essa visita dele para Israel é só a primeira parte, né? Os Estados Unidos não estão satisfeitos com essa reforma e a verdade é que os Estados Unidos têm tido problema com os países que foram por esse caminho, hein? Eu não acho que é o caso de Israel especificamente, porque a direita israelense que está realizando essas reformas não tem um sentimento nacionalista anti-americano, né? É muito diferente o nacionalismo aqui em Israel, o sionismo é muito diferente do nacionalismo chauvinista húngaro, né? As mesmas correntes mais reacionárias do sionismo. Então, nesse sentido, eu não vejo, mas eu sim vejo que os Estados Unidos vai ficar sem argumentos para defender Israel, enfim, que vai ter problemas com isso e que você tem menos controle do que Israel vai fazer com as armas americanas também, né? E isso enfim, é uma condição para que você mantenha o pacto militar funcionando dessa maneira. Um exemplo claro disso é que o Blinken não quis nem saber de reunião com o Ben-Gvir e com o Smotrich. Então, tá aí, o receio deles na nossa cara. É isso aí, todo mundo receoso com o que vem pela frente. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, sobre o deputado Simcha Rothman. É isso aí, o deputado estrela dessa coalizão aí, desse governo até o momento. Ele é o responsável aí por apresentar leis extremamente polêmicas, que inclusive, enfim, que ameaçam aí, né? Ele é um dos apoiadores aí dessa lei, dessa reforma judicial que foi apresentada pelo Levin, mas o Rothman, ele é o representante aí do que há de mais reacionário, né, no governo israelense essa semana, desse novo governo israelense, e essa semana ele lançou aí um projeto que pretende a Roca Shvitá, né, a lei das greves. É uma lei básica, né, e ele pretende aí criar, né, fazer modificações na lei que tornem as greves ilegais, né, visa acabar com o direito de greve e também dificultar aí que sindicatos se sustentem. João, é muito retrógrado e tem tanto quanto de fascista nisso, né, cara? Não, isso assim, é clássico, né? O que está acontecendo agora em Israel é que a direita israelense está sendo muito influenciada pelo Partido Republicano e por essas novas movimentações do Partido Republicano. E isso se vê nessa proposta de lei do Simcha Rothman, okay? Ele diz que, na verdade, é uma lei liberal, né? Que ele quer, enfim, do mesmo jeito que você tem direito a se filiar a um sindicato, você também tem direito a não se filiar, né? E que o dinheiro vem do contribuinte, vem do filiado e que enfim, e que o sindicato acaba tomando decisões por toda a categoria, e mais ou menos, em média, só 1/3 dos trabalhadores de cada categoria são filiados ao sindicato, então que o direito, que a greve, ela não possa ser obrigatória para quem não quiser fazer, e isso basicamente enfim, é proibir as greves. Ele quer proibir as greves dos trabalhadores essenciais, né, que hoje em dia já tem uma série de restrições para fazer greves, enfim, que várias outras medidas. O negócio é que o Simcha Rothman ele tá jogando um pouco para a base dele, mas ele sabe que essa proposta muito dificilmente vai passar. Até porque o próprio partido Degel Torá, né, que é um dos partidos que compõem o judaísmo da Torá, já disse que vai votar contra. Okay?
os partidos ultra-ortodoxos, o Shas, o Degla Torá, eles não têm interesse em votar em leis ultraliberais, né? Não porque eles sejam socialistas, não são, mas eles são do assistencialismo do Estado. E, enfim, eles sabem que eles têm também representantes na Histadrut Ovdim, né, que é a central sindical principal central sindical do país. Eles têm representantes inclusive na gestão da Histadrut Ovdim, né? Tem representantes de uma série, uma série de sindicatos, eles têm representantes e sabem que isso é jogar um tiro no pé para eles, né? Então, assim, esse tipo de proposta ultraliberal, esse governo não passa, né? É triste dizer isso, porque se fosse um governo formado pelo Likud, com o campo republicano e o Yesh Atid, essa proposta talvez passasse, né? Mas nesse governo atual não vai passar. Então estamos sendo salvos pelos ortodoxos aí. Acho que essa é a conclusão que eu tiro disso. Que situação, hein? Que situação. Bom, gente, a próxima notícia do bloco é sobre a procuradora do Estado. Continuamos falando dela aí, né? Já falamos algumas vezes. A Galit Barbi Miara, que deu essa semana, ela falou que o Netanyahu devia se manter afastado aí de toda essa questão da reforma judicial. Ô, João, um dos motivos aí pela reforma judicial que ele quer fazer é para ele poder segurar esse julgamento dele, né? Já tem 3 anos e aparentemente não vai acabar nunca. Mas como é que ele fica afastado disso aí, hein, cara? Então, pois é. Qual é a questão? Ela disse que tem conflito de interesses, né, na situação dele, jurídica, e na reforma judiciária. Por quê? Porque a reforma judiciária, ela, por exemplo, altera o cargo da conselheira jurídica do governo, porque ela futuramente ela pode dar ao governo o poder de rever casos, decisões tomadas, enfim, que sejam contraditórias com a lei, com a reforma aprovada a futuro, de maneira retroativa, e ela vê que, de alguma maneira, ele pode se beneficiar dessa reforma. Então, ela está dizendo assim, o primeiro-ministro não deve se manifestar, não deve discursar a favor nem contra a reforma. Tipo, o primeiro-ministro deve como disse, ele deve se eximir de participar de qualquer debate sobre a reforma. Como é que o Netanyahu respondeu isso? Ele disse: a posição da conselheira jurídica do governo não é aceita por mim. Eu não aceito. Essa foi a resposta que ele mandou para a Suprema Corte. Ele não me cubala lá. Tipo, eu não aceito isso, eu não concordo. E ele mandou isso para a Suprema Corte. Assim, não estou afim. Tipo, não concordo, acabou. Né? Só que ela está lá para determinar isso. Ele pode protestar contra isso, né? E foi o que ele fez. E agora isso vai para a Suprema Corte. A Suprema Corte vai decidir se Netanyahu vai poder se envolver nessa reforma ou não. Agora, sinceramente, eu vou dizer para você, o Netanyahu já está comemorando essa decisão, porque não é bom para ele, não é bom para o país que ele se envolva. Ele pode ficar quieto e dizer o seguinte: o governo, a coalizão tomou essa decisão, eu não me envolvi. Hein? E depois ele não paga o pato, né? Se depois enfim, vem uma conta cara por isso, ele pode dizer o seguinte: foi uma decisão da coalizão, não foi minha. Eu, inclusive, estava até proibido de me envolver nisso. Então ele não sai nem como traidor, nem como apoiador, né? Mas ele enfim, pelo jeito ele está sendo cobrado ali na coalizão. Eles querem a participação dele, né? E a que tudo indica, ele comprou a briga, né? Porque ele está discursando a favor da reforma, ele comprou a briga, né? Uma coisa que ele nunca quis fazer, ele dessa vez está louco para fazer. Pois é, né? Talvez ele esteja louco para fazer porque ele sabe que ele vai ficar impune, né? Que ele não está contando aí mais com a justiça do país em que ele quer viver. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burd. Manda aí, mestre. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que é figurinha carimbada nas manifestações políticas de rua aqui em Israel. O João sempre com o seu megafone e com seus cartazes e palavras de ordem. Hapoel Tel Aviv no basquete. O Hapoel Tel Aviv no basquete, no grupo B da Eurocopa de basquete, é o segundo lugar. Primeiro lugar na Liga Israelense e segundo lugar na primeira fase no grupo B da Eurocopa de basquete. Ganhou do Áquila o último jogo, 78-60, um grande resultado. E o Hapoel Tel Aviv, há poucos anos atrás, mais de 10 anos atrás,
não são tantos assim, volta para o basquete do Hapoel Tel Aviv tinha terminado, eles voltam como uma agremiação de sócios, como uma ONG, o cantor já falecido, Ari Karsten, que era um grande torcedor do Hapoel Tel Aviv, foi um dos primeiros sócios, bancou isso aí, foi galgando passo a passo e chegou à elite do basquete israelense, agora jogando o campeonato europeu, está muito bem obrigado, galgando e buscando, quem sabe, uma classificação histórica para as fases seguintes, para as fases principais da Eurocopa de basquete. O Ari Karsten, que já escreveu música de título do Hapoel Tel Aviv no futebol em 2000, e o Ari Karsten que escreveu e cantou na sua música Saleat, Ve'ani Choshev Hapoel Shuv Ifsida. E aí eu penso, o Hapoel perdeu de novo. Só que agora no basquete, com essa fase maravilhosa, ele poderia cantar Ve'ani Choshev Hapoel Shuv Nitzcha. E eu penso, o Hapoel ganhou de novo. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Nocinho, obrigadão. E estamos aí na semana que vem. Pode mandar um comentário na quinta, na sexta ou no sábado pela manhã. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Tem sim. Essa semana a gente recebeu um tweet bem legal, né, de uma acho que nova ouvinte nossa, né, chamada Dani Iglesias, né? E até um comentário de um sujeito chamado Diego Fonseca, também ouvinte nosso, que parece que gosta de escutar a gente antes de dormir. Espero que a gente não te dê sono aí, Diego. Mas, enfim, comentários disse que o podcast como se fosse um livro de cabeceira, né, para ele. Enfim, olha, a gente gostou de escutar esses comentários. A gente recebe muito feedback privado, esse feedback foi público, né? Enfim, a gente fica feliz de saber que a gente tem novos ouvintes. E é verdade que a gente está numa maré boa, com o nosso número de ouvintes subindo, e se não fossem vocês aí divulgando a gente não chegava a lugar nenhum. Então, obrigado aí pelos elogios, obrigado por escutar a gente, obrigado por ajudar a divulgar, porque realmente não é disso que a gente vive, né? A gente é totalmente voluntário nisso, pelo menos até por enquanto, mas enfim, a gente vive dos elogios, né? A gente alimenta a alma, alimenta o espírito. É isso mesmo, alimenta a alma e o espírito. Mas é legal, é sempre legal ver esse feedback e ter o contato com os ouvintes. Então é isso, João, nos falamos aí na semana que vem, numa quinta-feira, que não sabemos se será chuvosa ou não. Vai tentar ir à manifestação essa semana, cara? Vou tentar ir. Aonde? Haifa? Mas vou tentar ir em Haifa. É sempre difícil prometer. Pois é, semana passada eu vim aqui perto de casa, e de repente essa semana eu venho aqui de novo. Mas tá tendo em Carmiela aqui pertinho, mais cedo, tá tendo também algumas paradas de... teve 50 pessoas, mas tá tendo em parada enfim, em viadutos também. Viaduto. Pois tá tendo um monte dessa, então em alguma eu vou me somar com certeza, não sei em qual. Beleza, é isso aí. Vamos que vamos. Semana que vem a gente fala então. Um forte abraço. Abraço, até mais. Valeu.